A terceira conferência será proferida pelo doutor Sávio André de Souza Cavalcante, intitula-se Caminhos para o Ensino de Gramática nos Textos, né? O professor Sávio é da Universidade Estadual do Ceará, tem como áreas de interesse análise e descrição linguística, com especificidade em articulação de orações e usos de conectores, na perspectiva da linguística funcional centrada no uso. E coordena, né, o projeto Funcionalismo, Texto e Ensino Funcional, na Universidade Estadual do Ceará, e é membro do grupo de estudos Discurso e Gramática, também do qual Denis Castanheira e eu fazemos parte, mas ele é da sede da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a palavra é sua. Muito bem, ok, obrigado. Então, boa tarde ao nosso público que está nos acompanhando aqui, professores, pesquisadores, estudantes. Uma boa tarde. Eu sou o professor Sávio, da Universidade Estadual do Ceará e também do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada e do mestrado profissional em Letras lá da UES, da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. E eu quero também agradecer a Márcia e a toda a organização desse evento por esse convite, né? E a gente fica muito feliz pela confiança e também por poder compartilhar saberes. E também quero saudar os colegas que me antecederam nas falas, né? Falas muito ricas, assim, que tocam nessa questão do ensino, aprendizagem, em especial a professora Ana Alexandra, quando falou sobre a questão do uso, né? Mostrar para os alunos os textos em uso, textos do cotidiano. Então, justamente a minha proposta é para que a gente possa aprofundar essa reflexão, né, de caminhos para o ensino de gramática em textos, né, por meio de textos, e aí por meio de textos e gramática nos textos, né? Então, eu quis brincar com essa ambiguidade do em, nos, para mostrar esse caminho e mostrar também o próprio locus, né, do ensino de gramática. Então, quando a gente pensa uma primeira visão, assim, o meu ponto de partida, né, é da linguística funcional, certo? Então, para a gente falar em linguística funcional, em funcionalismo e ensino de gramática, a gente tem que pensar em alguns pressupostos que aí eles já ficam constitutivos dessa visão, e aí esses pressupostos eles vão, claro, vão mudar a visão do professor, né? Então, Rosário, em 2022, ele diz o seguinte, que essa visão de funcionalista de linguagem, ela vai pressupor que a estrutura das línguas é moldada pelo uso, né? E também pelo uso efetivo realizado pela comunidade de falantes. A língua varia e muda em virtude das pressões discursivas, há fatores sociais e cognitivos que impactam as línguas humanas, a pesquisa linguística, né, como também o ensino, deve estar sempre pautada nos dados de língua real, e a língua é usada em função de propósitos comunicativos claros. Então, essas premissas que estão na base da perspectiva funcionalista, quando a gente leva isso para o ensino, a gente tem que levar em consideração, tanto na nossa metodologia, né, de ensino, como nos nossos exercícios, essa visão. Então, nos nossos exercícios, uma visão de língua sendo com uma estrutura moldada pelo uso, uma visão de língua variável, uma visão de língua emergente, né, que está mudando, que está se transformando, que ela tem uma certa estabilidade, mas é uma estabilidade relativa, né? Porque a língua não é estanque, ela não fica parada. E também esses fatores sociais que vão impactando as línguas humanas, e esses fatores sociais também entrando na sala de aula, muito mais especialmente na língua estrangeira, porque ensinar língua, ensinar gêneros, ensinar, né, estruturas, formas da língua, ensinar língua é ensinar cultura, né, ensinar até artefatos culturais também. Então a gente está se levando o aluno a se apropriar de artefatos culturais dessa língua. E aí Rosário diz que essa visão não está distante do que propõe a BNCC. Então, já existe um notável alinhamento da perspectiva funcionalista com a BNCC, né? E aí também, quando a gente vai revisando
os parâmetros curriculares, né, tanto nos PCN de 99, nos PCN mais de 2002, nas orientações curriculares também para o ensino de 2006, a gente vê justamente quais são essas competências, né? E aqui eu estou falando, eu vou me centrar um pouco mais na questão do ensino de língua estrangeira, do ensino de espanhol, né? Porque eu sou professor de espanhol lá na graduação, né, da Universidade Estadual, também já fui professor no Instituto Federal do Ceará de espanhol, e aí eu tenho contato também com o ensino de espanhol, então eu resolvi trazer para vocês aqui essa proposta e essas reflexões também sobre o ensino de espanhol. Então, nos PCN diz que entre as competências e habilidades que os alunos precisam saber, né, precisam desenvolver em línguas estrangeiras modernas, então a primeira delas, compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e culturais. E também compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e sentir de quem o produz. Então a gente tem aqui esses aspectos sócio-histórico-culturais entrando, né, como competências e habilidades que os alunos precisam saber, e também a própria questão da autoria, da subjetividade, da intersubjetividade que vai permeando aí essas relações, né? Então, são competências e habilidades que os alunos precisam dominar. Também os PCN+, diz o seguinte, que sugerimos que se parta sempre do texto. Então, o que a BNCC fala como um ensino centrado no texto, né, o foco do ensino sendo o texto, ponto de partida, ponto de chegada. Então, PCN+, que se parta sempre do texto, da sua leitura, interpretação, que é o nosso objetivo para chegar à análise das estruturas gramaticais e a decorrente aquisição de vocabulário, né? E aí isso tem a ver com a proposta que eu vou trazer aqui é justamente a gente pensar partindo do texto, e aí nesse texto a gente observa não só todos os aspectos que estão relacionados ali com aquele quadro enunciativo interacional, com aquelas camadas enunciativas que estão ali, se desenvolvem, se desenrolam naquele texto, e aí também não só isso, mas também as estruturas gramaticais servindo a essa unidade do texto. Nas orientações curriculares de 2006, diz o seguinte: o problema com a gramática não está propriamente nela, mas na concepção de gramática. Então, se a gente toma língua como gramática, então o problema não está na gramática, não está no sistema, não está no fato de que a língua tem estruturas, a língua recruta estruturas, o usuário da língua recruta estruturas para os seus objetivos comunicativos. Então, o problema não está na sistematicidade da língua, mas na concepção de gramática que o professor tem e às vezes até os próprios alunos têm, né? Porque às vezes a gramática que é ensinada é uma gramática de frases isoladas que nem os alunos sabem de onde vem, nem sabem para onde vai, e nem eles sabem onde é que eles vão usar aquilo, porque eles não sabem de onde que saíram aquelas frases, né? Então, se eles não sabem de onde elas vieram, eles também não vão saber onde é que eles vão usar. Então, tem a ver também com essa concepção de gramática do professor, dos próprios alunos, né? A professora Maria disse que às vezes é uma gramática que é ensinada, que alcançar essa gramática que me é ensinada, que é cheia de regras, que eu não ouço ninguém, eu nem ouço e nem vejo ninguém, poucas pessoas escrevendo ou falando dessa forma. Então, é uma gramática que é distante da realidade dos alunos, né? Não é essa gramática da língua viva, do uso, né? A língua como ela é, o vernáculo, né? E raramente está voltada para a compreensão, para a interpretação desses múltiplos efeitos de sentido, o funcionamento de uma língua a partir das pistas que nos dá a sua materialidade, né? E aí a professora Maria Helena, em mais de uma ocasião, aqui eu estou colocando só três situações, mas a professora Maria Helena defendeu muito isso, gramática de usos na escola, né? Por uma gramática de usos. E aí ela diz que a linguagem, então, é funcional, né? Ela serve a funções, né? Existem objetivos, propósitos comunicativos. Então, é por natureza funcional, e essa linguagem funcional considera as estruturas linguísticas pelos que elas representam
como a organização dos meios linguísticos de expressão, né? Então, quando nós vamos nos expressar, quando a gente está organizando formas de nos expressar, a gente recruta meios linguísticos para atender os nossos propósitos comunicativos. Isso tem a ver com a nossa autoria, com as nossas subjetividades, a maneira como a gente vai recortando, né? E a gente vai recrutando essas estruturas para atender os nossos objetivos comunicativos. Então, a professora Maria Helena defendia essa gramática fincada no uso linguístico, então é a grande bandeira que eu vou levantar aqui, gramática fincada no uso, né? Uma gramática pensada no uso, e aí, quando eu falo em uso, eu falo de textos, né? Porque os textos são as manifestações do uso da língua, e também essa relação texto e gramática, que é uma relação muito importante e ela precisa realmente ser considerada pelo professor, né? Nem só texto, nem só gramática, mas na verdade texto e gramática, a gramática servindo, né? A gramática funcionando, a gramática operando, a gramática significando em textos. E aí, quando a gente pensa nessa abordagem, se a gente pensar a linguística funcional, a linguística de texto, que são teorias que vão trabalhando com isso, a gente teve alguns autores que propuseram esse diálogo, né, entre funcionalismo e linguística de texto, mas aí quando a gente chega em Castanheira, 2022, que está aqui na nossa, é um dos nossos debatedores, e aí o que que Castanheira faz, é muito interessante, desde a tese dele, mas aí depois em trabalhos posteriores, ele pensa, ele esquematiza uma certa metodologia para que a gente vá além do mero diálogo, funcionalismo e linguística de texto. Então, não fazer só um diálogo, mas uma metodologia, uma operacionalização de como é que eu consigo conceber uma análise que ela seja funcional e ela seja também textual, que ela recrute o funcionalismo, mas ela recrute também a linguística de texto. E aí ele diz o seguinte, que se a gente vai fazer essa associação, então a gente tem que partir necessariamente de dados reais de uso, claro, premissa funcionalista e a premissa da linguística de texto. Focalizar questões pragmáticas e contextuais à luz de uma abordagem sociocognitiva e interacional. Então, considerando o eu e o tu, né? E a relação e a situação de comunicação, todo o quadro enunciativo interacional. E aí, em 2024, só está aqui, aí em 2024, na minha proposta voltada, olhando mais para a LFCU, para a gramática de construções, para essa relação entre o funcionalismo e a gramática de construções, aí eu digo o seguinte, que sugerimos que essa abordagem tome como escopo a materialidade linguística, ou seja, os dados reais de uso, né, que aqui aludia Castanheira, embora não se restrinja a ela justamente as questões pragmáticas, sociocognitivas, internacionais, analisando como os arranjos constitucionais, e aí aqui eu já vou falando da relação construcional, de como as construções se organizam, se hierarquizam, a própria arquitetura interna das construções. Então, como é que esses arranjos constitucionais eles vão sendo motivados pela função discursivo textual dos elementos e pelos contextos de uso, e aí articulando-se aos processos e categorias do texto. Então, se a gente tem que pensar nessa proposta integradora, a gente precisa pensar justamente nisso, né? Dados reais de uso, princípios funcionalistas e também dimensões analíticas da linguística de texto. Então, associando e a gente fazer uma análise holística em que a gente possa contemplar esses dois ambientes, né? Em 2025, Bispo faz, ou Neves e Coneglian, em 2023, naquele livro Laboratório, né, de ensino de gramática, dizem o seguinte, que o texto é a maior unidade de funcionamento da língua e é o produto da interação entre os interlocutores. Então, a gente vê essa gramática em funcionamento significa direcionar a atenção para os significados e os efeitos comunicativos que os itens linguísticos obtêm no fazer discursivo textual. Então, olhando justamente para isso, esses itens linguísticos, essas relações, esses elementos linguísticos, eles estão veiculando não só significados semânticos, mas também
efeitos comunicativos, efeitos, propósitos de uso, né? Eles refletem objetivos comunicativos. E aí, então, a gente tem uma determinação da pragmática, né? A pragmática, então, determinando e moldando a sintaxe e a semântica, que é um princípio básico, é um postulado básico da linguística funcional, né? Então, a gente vê a gramática em funcionamento significa direcionar a atenção para esses significados e para esses efeitos comunicativos, não só em si, não só nos itens em si, mas na relação que esses itens contraem com os outros dentro de uma unidade de interação, uma unidade que tem início, meio e fim, que é a unidade do texto, né? Em 2024, Fernandes, que foi a minha orientanda de mestrado do Prof. Letras, ela discute essa relação aqui, né? Que se a gente for pensar nessa abordagem que parte do gênero para uma parte do texto para análise linguística, então o que ela sugere aqui é que, em primeiro lugar, a gente selecione um gênero textual, que seria o objeto de ensino, e aí a gente trabalharia com os alunos composição, estilo, tipologia, né? As impressões dos alunos sobre aquele gênero. No caso dela, ela trabalhou com relato pessoal, é por isso que ela escolhe aqui o relato pessoal, e aí, uma vez trabalhado o gênero com os alunos, a gente vai para a leitura, né? Estratégias de leitura. Então, é muito da sequência que ela criou. Existem outros caminhos, não só a leitura, claro, mas a sequência que ela fez na proposta dela, ela fez pautada nesse modelo, né? Então, gênero, leitura, pensando em estratégia de leitura, ativando habilidades dos alunos, interpretação, para chegar à análise linguística. E quando a gente chega na análise linguística, não é só mera descrição, mas é uma análise mesmo, análise linguística que já passou aí pela leitura, pelo gênero, já foram abordados os aspectos do texto. E aí, na análise linguística, a gente pensa nessa ou nessa organização das estruturas a serviço do texto. Então, de certa forma, volta o quadro, né? E aí a setinha volta, porque aí é esse ciclo mesmo, né? Do texto para análise linguística, da análise linguística para o texto. É, uma outra proposta também de outra orientanda, minha agora em 2025, que defendeu recentemente, a Larissa, ela mostra assim que quando a gente vai, é, quando a gente pensa no ensino de gramática, às vezes o que é que acontece? Existem dois caminhos, o A e o B, né? No caminho A, o ensino tradicional vai direto para o elemento linguístico. No caso dela, ela trabalhou com a voz passiva, então ela mostra que aí nesse ensino de gramática, nesse viés tradicional, parte direto para as estruturas, mostrando a voz passiva é isso, as estruturas são essas, é assim, essas são as estruturas como são, né? Então, no ensino tradicional, ele já vai direto para o item linguístico. No entanto, se a gente é, toma esse caminho que seria funcional textual, né, que foi a perspectiva dela, a gente tem que escolher um texto real. Aí, quando a gente escolhe um texto real, a gente vai para a análise do gênero, a gente seleciona o gênero, e aí depois é que a gente vai para a estrutura linguística, e da estrutura linguística a gente volta para o texto real, né? Então, justamente, tanto a Fernandes quanto a Ribeiro, né, essas duas alunas, ou a Andrade, elas estão pensando nessa relação. Então, a gente pensa no gênero textual, a gente pensa no texto, a gente vai para as estruturas e depois a gente volta novamente para o texto. Em 2025, o professor Edivaldo Bispo, ele propõe essa metodologia funcionalmente orientada, e aí ele diz assim que essa proposta pedagógica assentada em premissas funcionalistas, ela implica em quê? Tomar o texto autêntico como ponto de partida e de chegada, ou seja, vem para o texto, estrutura, depois volta para o texto, né? Examinar o texto de referência em todos os seus aspectos linguísticos, semânticos e discursivos pragmáticos, explorar as categorias gramaticais em estudo e suas propriedades funcionais, relacionando ao conteúdo dos textos, seus fins comunicativos, examinar as propriedades estruturais associadas às funcionais, né? Então, vem do texto, mostra a estrutura, só que a estrutura funcionando dentro daquela unidade ali do texto, organizar os achados das observações empíricas por meio da sistematização do conteúdo estudado, fazendo uso da metalinguagem, e realizar alguma culminância do trabalho por meio de uma atividade de produção textual relacionada à temática do texto ou dos textos iniciais ou ao gênero, né? Então, realmente, que é tudo isso que a gente vem falando. E aí eu trouxe para vocês, para que a gente possa pensar
de uma proposta, né, que dê conta de tudo isso, ou pelo menos de parte disso, eu trouxe aqui um site do Centro Virtual, uma página dentro da página do Centro Virtual Cervantes, que é muito interessante, que é essa página do Refraneiro Multilingüe, que na verdade é um grande repositório de provérbios, de frases proverbiais, né? Que está à disposição dos usuários, a quem se interessar, e tem também, inclusive, propostas didáticas, né, de como a gente ensinar a língua espanhola por meio desses provérbios, dessas frases proverbiais, e eu particularmente gosto muito, eu acho muito divertidas, né, essas frases, e aqui eu trouxe um modelinho de algumas, como eu trabalho com o quando há algum tempo, então eu coloquei lá no na busca quando, né, para ver quais seriam frases, unidades paremiológicas e frases proverbiais e provérbios que tinham quando, né? Então, quando a truena en marzo apareja las cubas y el mazo, quando Deus amanece para todos amanece. Essa é bem interessante. Quando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas. Então, é bem interessante porque é bem lúdico, né? É bem divertido, os alunos até se divertem, né? Quando diz, quando el diablo reza enganar te quiere, né? E aí a gente já vai até associando com situações da vida real, né? Então, é um tipo de unidade, elemento linguístico ou construção linguística que traz muito para a sala de aula e chama muita atenção, né? Esses refranes e frases proverbiales. E aí, para que a gente possa pensar num texto, né, pensar nesse ensino a partir de um texto, eu localizei aqui nesse site, que é uma espécie de uma gazeta cultural, né, nomeada de Gazeta Cultural Informativa, e é bem interessante, porque esse site é um site assim que tem notícias, que tem artigos de opinião, que tem divulgação ali em cima naquela segunda aba, Empleo Compra-Venta, tem inclusive anúncios de emprego, de pessoas que estão oferecendo trabalho, de coisas, pessoas que estão vendendo, então é um site bem interessante, assim como uma gazeta cultural mesmo, como eles mostram. E aí, uma das postagens desse site aí é essa que é a Opinion, né? E o título é justamente uma dessas frases proverbiais que a gente viu ali atrás. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. E aí o texto, ele diz o seguinte, ele vai falar sobre apresentações da Orquestra Sinfônica de Torrevieja, e aí ele está mostrando justamente fazendo esse elogio a essa orquestra sinfônica, que ela já estava, já tinha tido 11 apresentações e 11 apresentações lotadas, né? Então ele disse que a Orquestra Sinfônica de Torrevieja ofereceu ontem à noite o seu último concerto da sua temporada e novamente encheu, né, o Auditório Internacional, 1.600 pessoas, 11 vezes consecutivas. Aí ele diz: Algo tendrá el agua quando la bendicen, né? Ou seja, ele está dizendo assim, se todo mundo está elogiando essa orquestra, então alguma coisa de boa ela deve ter para todo mundo estar elogiando, para todo mundo estar indo, né? 11 espetáculos e com casa cheia, público lotado. Então ele usa essa estrutura, né? Essa frase proverbial, justamente para trazer esse elogio para essa orquestra, né? E aí tem o texto, é um texto curto, né? É um texto bem interessante para ser trabalhado na sala de aula, porque é um texto curto, dá para você ter início, meio e fim, né? Você tem elementos aqui verbais e não verbais, você tem informações sobre a autoria, então é um texto bem interessante para ser trabalhado. E aí lá no Refraneiro Multilingüe, quando a gente abre a ficha paremiológica dessa unidade, né? Algo tendrá el agua quando la bendicen. A gente consegue ver também em outros idiomas, né? Inclusive em português, tarará. E aí ele é considerado dentro do refraneiro como uma frase proverbial do idioma espanhol. O enunciado é este: algo tendrá el agua quando la bendicen. E as ideias claves são maldade e elogio, porque essa estrutura ela pode ter dois significados, né? Um deles seria aquele que ele diz assim: quando se menciona alguém ou algo que não vem ao caso, ou quando se lhe atribui alguma culpa
sin ninguna causa apreciable. É como se você dissesse assim, aí tem coisa. Seria mais ou menos se a gente fosse fazer uma tradução. Seria essa, aí tem coisa. Do nada tem uma pessoa que nunca fala com você e nunca liga, aí a pessoa vem, liga ou lhe pede, vai falar com você, aí você diz, aí tem coisa, né? Algo tendrá el agua quando la bendice. Então tem essa leitura aqui também, que é uma leitura mais de uma leitura maliciosa, uma leitura de desconfiança, alguma coisa tem aí, né? E uma segunda leitura é uma leitura também de elogio, que é justamente o que foi usado naquele texto lá, né? Então, se aplica também para justificar uma alabança, ou seja, um elogio, ou então rechazar uma censura. Então, para dizer, não, eu não acredito nesse tipo de. Nisso que você está falando sobre fulano, sobre esse objeto, que não acredito. Se todo mundo está elogiando, então alguma coisa de boa deve ter aqui, né? E aí, marcador de uso é de uso atual, né, da fonte oral, e tem uma intenção assertiva e estimativa. Muito bem, então justamente eu esquematizei aqui o que seria uma representação, a arquitetura dessa construção, né, dessa construção idiomática. E aí, o que é que nós temos aqui em termos de aspectos formais? Nós temos, então, a construção algo tendrá el agua quando la bendicen é formada por cláusula nuclear mais uma cláusula temporal sem pausa entre essas estruturas. Como é uma frase proverbial e é diferente do caso se fosse não uma frase proverbial, mas às vezes um refrão, né, um nos refranes, não tem uma estrutura rígida que é diferente dos refranes que, por exemplo, teria rima, teria uma estrutura mais fixada. Então, como é uma frase, como se trata de frase proverbial, não tem uma estrutura rígida, podendo apresentar variantes. Então, a gente tem aqui até uma previsão de uma certa esquematicidade, aqui com variantes como algo tendrá el vino cuando lo bendicen e algo tiene el agua cuando la bendicen. Então, a gente vê aqui uma variação na flexão verbal, uma diferença na flexão verbal do tiene, tendrá. Também uma diferença aqui nesse complemento, el vino, el agua, então sugeriria uma certa esquematicidade aqui também nessa estrutura. Do ponto de vista do sentido, que é convencional, claro, e por se tratar de uma estrutura idiomática, essa expressão apresenta um valor epistêmico, já que ela representa uma conclusão do falante. Então, quando ele diz algo tendrá el agua quando la bendicen, então o falante ele está fazendo uma conjectura aí. Então, olha, se existem tantas evidências de que isso é muito bom, então realmente deve ser muito bom mesmo. Então, apresenta esse valor epistêmico mostrando essa conclusão do falante. Como é uma estrutura idiomática, então nós percebemos uma composicionalidade reduzida, né? Então, naquele exemplo nosso que nós mostramos lá, não está falando de água, não está falando de ninguém abençoando a água. Então, nós temos uma composicionalidade reduzida, nós temos um significado mais idiomático, mais fixado. Por quê? Porque não expressa de uma maneira literal essa cena emoldurada por outra, mas é a justificativa de um elogio, né? E também evoca um sentido que condiciona o valor de algo à validação social. Então, isso assim, se todo mundo está concordando, está elogiando, está dizendo que é bom, então esse objeto, essa pessoa, essa cena, essa atração realmente deve ser boa, né? Então, nós temos também esse sentido aí pragmático, né? E isso dá para ser discutido. E aí, na nossa proposta de exercício, é bem interessante porque, como a gente está sendo guiado por essa perspectiva funcional textual, então nós temos que pensar, em primeiro lugar, o texto, né? E aí, retomando a proposta da Maria de Jesus, da Larissa Ribeiro, né? A gente começa no texto, a gente vai para as estruturas e depois a gente volta para o texto. Então, a primeira coisa que dentro dessa proposta, o primeiro encaminhamento, provavelmente poderia ser isso como uma sugestão. Então, a gente começar já discutindo o quadro enunciativo interacional desse texto. Então, apresentaria o texto aos alunos, e aí a gente discutiria, quem são os interlocutores, quem é esse eu, quem é o tu. Esse tu aí é um tu projetado, muito provavelmente, né? Também informações sobre o texto, o gênero, o ambiente, esse ecossistema onde esse texto circula, o propósito
desse texto propósito geral, né, desse texto, os objetivos comunicativos, então é um texto opinativo. Então, qual é o propósito, né? Justamente ele quer elogiar essa orquestra. Também questões de coordenadas sociohistóricas que podem ser debatidas, a organização tópica do texto. Então, são várias sugestões aqui que o professor pode trabalhar, começando inicialmente na discussão desse quadro interativo enunciativo interacional desse texto, né? Organização tópica, relacionando também com outras dimensões analíticas da linguística de texto, como intertextualidade, referenciação, argumentatividade, posicionamentos discursivos, né? Então, seria um primeiro encaminhamento. E aí, como a gente está se pautando em uma análise que é funcional textual, a gente precisa olhar para as estruturas também, né? Mas sempre as estruturas a serviço do texto, não a estrutura por ela mesma, em si mesma, mas a estrutura a serviço, servindo ao texto. Então, em um segundo momento, a gente teria análise de aspectos morfossintáticos servindo aos semântico-pragmáticos. Então, por exemplo, discutir diferença entre a posição da oração temporal em mais de uma unidade paremiológica e suas funções textual-discursivas. A gente percebe aqui lá naquela página do refraneiro que eu mostrei para vocês, que eu, como trabalho com o quando, então eu selecionei justamente aquelas com o quando. E aí eu percebi umas com o quando anteposto, a oração com quando anteposta, e outras com a oração com quando pós-posta. A gente sabe que, nesse caso, se trata de uma estrutura idiomática, é menos composicional, mas a gente pode observar se existe alguma persistência. Então, essa noção de temporalidade, esse valor, porque a gente percebe que as orações antepostas, geralmente, elas funcionam como uma orientação, funcionam como guia. Já as orações pós-postas, elas funcionariam mais em um sentido de avaliação, em um sentido de moldura, né, com uma função textual discursiva de moldura. Então, será que, embora essa estrutura sendo idiomática, menos composicional, a gente teria alguma persistência dessa função, ou oração anteposta, ou oração pós-posta? Então, talvez valeria a pena comparar, né, duas unidades fraseológicas, uma com quando antes e outra com quando depois. Outra coisa também interessante, a gente poderia discutir os de itens específicos dentro da construção e mostrar a sua pressão contextual. Aqui eu estou recortando o futuro morfológico, mas o professor poderia escolher alguma que ele achasse mais interessante. Então, quando você diz assim, algo tendrá, então você percebe que essa forma do futuro morfológico não está apontando para aquele futuro, para aquela ação que vai acontecer depois do momento de fala, né? Na verdade, é um significado aqui que é hipotético, é de probabilidade, é assim alguma coisa haverá de ter, provavelmente alguma coisa terá nesse objeto, nessa pessoa, porque todo mundo está elogiando, né? E é interessante porque todas essas estruturas, como a gente tem um contexto de texto opinativo, você tem um elogio aí para essa orquestra, naquele texto que nós analisamos, então tudo isso são pressões contextuais que vão motivando o uso dessas formas, né? Então esse futuro morfológico ele já está ganhando novos a gente está tendo uma certa neoanálise nele, né? Então, novas análises por causa da pressão contextual. Também outra coisa interessante que poderia ser discutida seriam as diferenças de significado composicional nas estruturas mais fixas e em estruturas menos entrincheiradas, e a pressão também do contexto de uso. Então, o professor poderia fazer uma certa comparação entre várias dessas unidades paremiológicas, né? O site mostra algumas. E aí mostrar, quais delas aqui a gente tem algum significado mais composicional ou menos, então estabelecer de repente até um contínuo, alguma gradação, mostrando justamente isso, pensando nisso, né? Outra coisa também, discutir o efeito discursivo do uso da unidade paremiológica e dos seus valores. Então, é uma maldade, é um elogio, então essas funções. Então, percebam que sempre a gente está olhando para unidade
mas a gente está voltando para o texto. Então, é uma unidade, é uma construção, né, é idiomática, uma construção sintática, que recruta diversos tipos de elementos, mas nós temos uma função dentro do texto. Ela é usada com determinada função dentro daquele texto. Então, nós temos esse vai e vem, essa simbiose forma e função, né? Outra coisa também bem interessante, porque na classe, nas aulas de língua estrangeira, é interessante a gente discutir também valores culturais, né? E um desses que são ativados por esse texto é a questão da temática da validação social. Ah, porque todo mundo está elogiando, então significa que aquilo é bom, né? Então poderia ser uma coisa que poderia ser discutida na sala de aula. Então a gente percebe que começa com a análise do texto, começa se discutindo o quadro enunciativo interacional desse texto. A gente olha para uma estrutura específica que a gente resolve analisar, mas depois aquele próprio texto e o uso daquela estrutura ele já motiva outro tipo de atividade. A gente poderia ter até em semestres mais avançados uma roda de conversa, um espaço para conversação só sobre essa questão da validação social, desse argumento de que se o povo, se todo mundo está elogiando, então deve ser bom. Então, até que ponto isso é verdade ou não? Então, isso se desdobra, né? Então, você começa no texto, você olha para as estruturas, você volta para o texto e você sai do texto ainda. Não, eu nem sei se sai do texto, né? Mas aquele texto ele serve como um mote para outras atividades. Então é bem interessante pensar em relação a isso. Então eu agradeço a vocês mais uma vez, agradeço a organização do evento e muito obrigado. Muito obrigada, Sávio, pela rica contribuição, tá?